Eu tenho 27 anos, mas eu percebo que estou envelhecendo quando eu vejo tecnologias que quando eu era criança eram coisa de ficção científica e hoje em dia estão se tornando realidade. Eu estou falando de coisas como a fusão nuclear, a volta do homem à lua, os carros autônomos e os carros a hidrogênio, que no caso incluem esse aqui, o Toyota Mirai. Ele é o primeiro carro a hidrogênio de série no mundo e a gente tem 2 dele aqui no Brasil. Motivo para isso tem, e eu vou te contar por que nosso país pode ser talvez o lugar ideal para uma ideia como essa. Vem comigo. Mas antes de eu te contar tudo sobre a revolução que o hidrogênio está causando no mundo dos automóveis, não se esquece, claro, de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar 4 Rodas. Na revista, no site, nas redes sociais, a gente está falando sempre de qualquer carro com qualquer combustível, seja gasolina, álcool, diesel, eletricidade e até o hidrogênio. Se você cruzasse com esse carro na rua, talvez nem percebesse a revolução que ele representa. O Toyota Mirai é simplesmente o primeiro carro a hidrogênio de série no mundo. E por incrível que pareça, ele já está na 2ª geração. Desde 2014 foram mais de 20 mil unidades vendidas, em locais como o Japão, a Califórnia e alguns países da Europa. A primeira geração, eu confesso que eu acho bem estranha, você está vendo a foto dela aí. Mas com o passar do tempo parece que os designers aqui seguiram a mesma lógica de outros carros elétricos mais longevos. Eles perceberam que a inovação tem que estar mesmo na tecnologia. O design tem que evoluir, mas sem fugir muito daquilo que a gente está acostumado e gosta. É por isso que aqui na dianteira é um carro bem mundano, ele não chama atenção em praticamente nada. Atrás, esse caimento com função aerodinâmica pode destoar um pouquinho do normal. Mas se a gente parar para pensar que é algo bem parecido com o Hyundai Ioniq, que a gente tem bastante nas ruas brasileiras, dá para concluir que não é nada de outro mundo. Sendo assim, o que importa de verdade é o que está debaixo do capô. Mais precisamente, debaixo dessa placa plástica que esconde a célula a combustível, a usina de força desse carro. É uma tecnologia tão complexa que a Toyota vem trabalhando nisso desde 1992. Então, nem vale a pena tentar se aprofundar em como funciona isso aqui. Mas dá pra gente entender mais ou menos com base em uma analogia que, já peço perdão aos físicos e químicos, simplifica bastante a coisa toda. Imagina um biscoito recheado. Cada bolacha desse biscoito é o eletrodo. Em um eletrodo vai o hidrogênio, gás hidrogênio, que vem dos tanques. No outro vai o gás oxigênio, que entra aqui na grade frontal, ou seja, essa grade é funcional, passa por um filtro que remove impurezas, pequenos detritos e por um filtro ativo que separa o oxigênio efetivamente de outros gases atmosféricos, como o nitrogênio. Quando a gente tem o hidrogênio num eletrodo, o oxigênio no outro, o recheio é o eletrólito e através dele ocorre uma reação química que gera corrente. Vamos deixar simplificado desse jeito. Então, ao todo, essa reação química bem complexa gera 3 coisas. Eletricidade, que vai alimentar o motor lá atrás, calor, que pode ser aproveitado para climatizar a cabine em países frios, por exemplo, e água, que fica armazenada no próprio carro e apertando um botão que fica aqui no painel, eu consigo descartá-la. Esqueça gases estufa, particulados que fazem mal à saúde ou que deixam aquela névoa nas cidades grandes. O único produto desse passeio nosso com o Mirai é essa água aqui. É água mesmo, tá? Tanto que eu vou bebê-la e antes só vou fazer um aviso que a Toyota, é claro, não endossa que você beba a água do Mirai. Nada de comprar um Mirai daqui a alguns anos e usar esse vídeo como estímulo, não. Afinal de contas, os dutos que conduzem a água até ali embaixo podem ter algum tipo de contaminação, mas a gente vai fazer aqui um brinde ao hidrogênio. Água boa, tá? A primeira análise, a escolha do hidrogênio faz muito sentido. Para você ter uma ideia, 1 quilo de gás hidrogênio tem mais de 200 vezes a energia que 1 quilo de bateria veicular, digamos, teria. Ou seja,
Para você rodar 650 km, que é mais ou menos a autonomia desse carro, um elétrico convencional gastaria mais de 1 tonelada só para armazenar essa energia. Aqui a gente gasta simplesmente 5 kg de hidrogênio disposto em 3 tanques. Um na longitudinal, 2 na transversal, que ajudam a explicar os quase 5 metros de comprimento desse sedã. Em todos os lugares que o Mirai é vendido, há postos de hidrogênio. E para você abastecer, na verdade, é bem parecido com o que a gente sempre faz num posto de gasolina. Você basicamente conecta a mangueira a esse bocal, só que ao invés de inserir líquido, você vai inserir gás a uma pressão altíssima. Esses tanques podem ter mais de 3 vezes a pressão de um cilindro de GNV, por exemplo. Mas não precisa ficar com medo disso aqui explodir não, porque são 3 camadas de proteção em volta dos cilindros, incluindo um enrolamento em fibra de carbono bem tensionado, que é uma tecnologia que veio dos foguetes espaciais. Além disso, em caso de batidas, a estrutura do carro é pensada para desviar o impacto dos tanques em si. A cabine tem um isolamento para que o hidrogênio não penetre e cause algum tipo de dano. E em casos emergenciais, até um mecanismo que expele esse gás imediatamente para evitar uma explosão. Afinal de contas, desde a época do Hindenburg, a gente sabe que brincar com hidrogênio não é para qualquer um não, né? Você percebeu que eu falei de motor elétrico, né? E, de fato, o Mirai é um carro elétrico. A diferença é que os elétricos que a gente está começando a ver nas ruas brasileiras são os BEVs, na sigla em inglês. Veículos elétricos a bateria. Esse aqui é um FCEV, um veículo elétrico a célula de combustível. No fim das contas, o responsável pela propulsão aqui é um motor elétrico traseiro, sem grandes diferenças para qualquer outro motor elétrico de um carro convencional e que tem 184 cavalos e 41,5 kgfm, com torque instantâneo e tudo mais. E enfim, são números bem ok, nada mal para o que o Mirai oferece com essa performance. A produção de praticamente todo hidrogênio combustível no mundo hoje ocorre de 2 maneiras: eletrólise ou reforma a vapor. O primeiro caso é basicamente você extrair hidrogênio da água usando eletricidade. E se essa eletricidade vem de fontes renováveis como o vento ou o sol, você tem aí o hidrogênio verde. Você conhece algum país com bastante vento, bastante sol? Eu acho que eu estou num dele, né? A outra forma é a reforma a vapor, que tradicionalmente utiliza gás natural e um vapor em altas temperaturas, com outras complexidades, claro, para gerar o hidrogênio. Só que aí há 2 problemas. Primeiro, é um processo poluente. E segundo, ele não é muito eficiente energeticamente. Muitas vezes o hidrogênio que você obtém no final do processo gera menos energia do que se você simplesmente queimasse o gás metano, por exemplo, que foi utilizado de matéria-prima. Só que se a gente descobrisse uma forma de fazer essa reforma a vapor com gases menos quentes, ou seja, menos energia gasta para fazer com que essa transformação aconteça e utilizando uma matéria-prima que na sua própria criação, na sua própria gênese, também capturasse carbono. Bom, é isso que está acontecendo aqui no Brasil, a reforma a vapor com etanol. Um dos motivos para o Mirai estar aqui no Brasil, entre outros, é porque a poucos quilômetros da fábrica da Toyota aqui em Sorocaba que a gente está sendo construído o primeiro posto de abastecimento com hidrogênio do Brasil, mais especificamente no campus do Butantã, da Universidade de São Paulo. A ideia é justamente estudar como que vai ser essa mudança do gás natural pelo etanol e como que isso impacta nessa equação bem complexa. Nos Estados Unidos, o Mirai é vendido somente na Califórnia. E essa versão aqui, a XLE, a mais barata, tem preço tabelado em $50 mil. Mas, na verdade, ela custa bem menos, porque a gente tem que levar em conta as isenções tanto do estado da Califórnia quanto do governo federal dos Estados Unidos. Elas chegam a mais ou menos $13 mil e aí o preço desse carro já cai para 37 mil. Vale citar que durante a pandemia, a Toyota fez uma promoção, um descontaço, que teve gente que comprou o Mirai XLE por $18 mil. Isso é muito barato.
Ok, não dá pra gente fazer conversão direta, há distorções, mas imagina você comprar um carro por mais ou menos 90, 100 mil reais aqui no Brasil e com esse mesmo dinheiro comprar um Mirai. Além disso, hoje em dia, com esse preço na casa dos 37 mil dólares, quem compra esse carro ganha 15 mil dólares em crédito para gastar nos postos de hidrogênio da Califórnia, dá aí para abastecer uns bons anos sem se preocupar com isso, e ainda ganha diárias de carros a combustão, para o caso de você querer viajar de carro para algum lugar fora da Califórnia que não tenha postos de carregamento. Eu gosto bastante dessa atitude da Toyota. Ela meio que reconhece e premia quem se dispõe a fazer o papel de experimentar esse produto no mundo real. Querendo ou não, uma tecnologia tão diferente como essa só é validada no mundo real. Os engenheiros podem calcular, os analistas podem fazer suas previsões, mas é só o comportamento humano, as políticas governamentais, a boa e má vontade dos governos, enfim, é só colocando isso aqui no mundão que a gente vê como se sai. E quem é pioneiro na adoção dessas tecnologias sempre vai passar uns perrengues a mais. A Toyota reconhece isso, faz o Mirai não custar caro, aproveita de benefícios fiscais e facilita a vida como dá. Afinal de contas, é interesse dela que as pessoas utilizem bastante esse carro, deem um feedback e daí ela vai direcionando como vai ser a estratégia dela entre hidrogênio, eletricidade, híbridos, etanol, enfim, todas as rotas que ela vem seguindo nesse futuro, assim como outras montadoras. Agora, se você surgisse dentro do Mirai, você poderia falar que é um carro como qualquer outro. O nível de acabamento é bom, né, como um bom sedã grande americano de relativo luxo, há bastante material macio, pouquíssimo plástico duro, acabamento em black piano, carregador de celular por indução. Mas convenhamos que num carro desse aqui isso não é o maior interesse. Inclusive a central multimídia nem é tão boa, mas a linha 2024 já melhorou esse aspecto. As unidades que a gente tem aqui no Brasil são da linha 2022, então ainda tem uma central multimídia que não é muito interessante, assim como o quadro de instrumentos digital. Mas é um carro confortável e aqui na frente ele é um carro espaçoso. Aqui atrás a história já é bem diferente. Você já deve ter reparado a altura desse túnel central, que sem dúvidas é o maior túnel central que eu já vi em um carro. Ele dá aqui, ó, no meio da minha canela e o motivo dele é óbvio. É o cilindro de hidrogênio que passa justamente por aqui. Ossos do ofício, né? Para desenvolver uma nova tecnologia, você vai se aperfeiçoando aos poucos e encontrando soluções. Ao mesmo tempo, por mais que esse carro tenha quase 5 metros de comprimento, me surpreendeu que ele tem pouco espaço entre o joelho e o banco, e entre minha cabeça e o teto. Em relação às pernas, eu acho que é justamente pela proporção do capô, que é bem grande, e do porta-mala também, deixando pouco espaço para a cabine. A questão da cabeça, acho que já é mais questão de projeto da Toyota, talvez tenha a ver com uma necessidade de menor arrasto aerodinâmico, não sei. Enfim, atrás o Mirai é desconfortável. Mas vamos ser sinceros, o cara que compra um carro desse está interessado na tecnologia de propulsão, ele está interessado na questão do combustível. E de vez em quando há um preço a se pagar, que nesse caso aqui é simplesmente o quinto ocupante, que até tem um cinto de segurança para ele, mas espaço não tem não. Finalmente chegou a hora de dirigir o carro a hidrogênio. Se você está esperando algo de outro mundo, eu vou te decepcionar bastante, porque não muda quase nada. Na verdade, em relação a um carro elétrico, não muda nada. Afinal de contas, quem está tracionando esse sedã é o motor elétrico traseiro. Não há diferença nenhuma em termos de dirigibilidade para qualquer outro carro elétrico. O torque, ele é entregue instantaneamente, a gente não tem barulho, né? E mesmo em relação a um sedã convencional, também não muda muita coisa. Centro de gravidade baixo, dá mais estabilidade em curvas como essa que a gente está fazendo agora. Por se tratar de um carro um pouco mais requintado, ele tem suspensão independente à frente e atrás, que também contribui para esse maior conforto, né, de rodagem. E a gente percebe que poucas questões são modificadas por conta do hidrogênio. O console central, você pode perceber que ele é bem voltado para mim,
a seleção de marcha está bem acessível, o carregador de celular por indução. E isso tem a ver, claro, como eu te mostrei aqui atrás, com mais um tanque de hidrogênio que passa aqui. Outra coisa engraçada é perceber aqui no quadro de instrumentos a marcação de consumo, que é de quilômetros por quilo. Eu já vi quilowatt por quilômetro, quilômetro por quilowatt, quilômetros por litro. Agora quilômetros por quilo, é a primeira vez que eu vejo e é bem interessante. Então é bom ter de cabeça mais ou menos aí quanto que o seu carro a hidrogênio num futuro carrega em massa, né? Para você calcular bem sua autonomia. Mas é isso, no fim das contas, dirigir o Toyota Mirai é surpreendentemente comum. Não tem nada de diferente de um carro elétrico. E a ideia da Toyota parece que é essa mesmo. Não tem por que ser diferente, né? Um motor elétrico já nos proporciona essa aceleração bem agradável, esse silêncio. O carro sedã, com essa boa construção, nos proporciona a estabilidade. A única coisa que precisaria mudar mesmo é a fonte dessa energia, que no caso vem do hidrogênio, vai para a célula e da célula vai para o motor. Eu até poderia estender a parte que eu dirijo esse carro, só que o combustível já está no final. A Toyota não consegue carregar muito o Mirai aqui no Brasil por conta da pressão necessária para que esse carregamento ocorra. Eles conseguem levar até mais ou menos 10% de carga só. E não tem o que falar. Em termos de dirigibilidade, é isso. Muda muito pouco. Talvez seja até mais surpreendente o fato de mudar pouco do que se fosse algo diferente do que a gente esperava. Então, diante de todas essas maravilhas que eu te contei, dá para cravar, o carro elétrico morreu, agora é o carro a hidrogênio. Não, calma lá, muita calma lá. Imagina a energia que chega ao Mirai e movimenta esse carro. Ela começou lá atrás como energia elétrica. Essa energia elétrica foi gasta ou na eletrólise ou talvez em algum outro método de produção do hidrogênio. Ela foi gasta para você comprimir ou resfriar esse gás para posterior transporte. Ela também é gasta na própria célula de combustível, que tem mais de 10%, talvez até 20% de perda energética, a depender do modelo e da aplicação. E por fim, ela vai movimentar o carro com uma eficiência que, em geral, varia de 25% a 35%. Ou seja, 100 kWh lá atrás virariam 25, 35 kWh aqui. Agora imagina a energia que sai lá da hidrelétrica e vai direto para um carro elétrico. É basicamente jogar essa eletricidade no sistema e conectar o carro à tomada. As perdas são muito menores. Pegando um exemplo cada vez mais comum no Brasil, imagina um cara que tem placas solares em casa e utiliza essa energia para carregar seu carro. Em alguns cenários, a eficiência pode ser de 90%. O carro elétrico, em geral, é muito mais eficiente. Um veículo elétrico, em geral, é muito mais eficiente que um veículo a hidrogênio. Então, inverte tudo. O carro a hidrogênio morreu, agora é o carro elétrico. Calma lá. Imagina uma carreta elétrica. Imagina que essa carreta precisa ter as mesmas capacidades que um caminhão a diesel que você vê na estrada. Para imaginar o tamanho da bateria desse caminhão. Para imaginar o peso da bateria desse caminhão e quanto peso de carga útil seria perdido simplesmente pelas próprias baterias. E pior de tudo, para imaginar quanto tempo você levaria para carregar essas baterias. Em muitos casos, algumas operações de frete seriam inviáveis. E como a gente sabe, o diesel, em algum momento ao longo das próximas décadas, terá que acabar. A Toyota, como outras montadoras, entende algo que eu concordo. Não existe só um caminho. No planeta Terra inteiro há diversos cenários, diversas necessidades e não dá para cravar se o futuro é elétrico, se o futuro é a hidrogênio, se o futuro é a gasolina sintética. Dá para cravar que o futuro é sem emissão de carbono. E a gente tem que usar todas as armas disponíveis, incluindo essa aqui. No fim das contas, a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Não só no setor de energia, de transportes, enfim, a relação do ser humano com todo o planeta está mudando bastante. E é claro que os carros têm um papel crucial em tudo isso. Se você é otimista como eu e está bastante animado com o que essa revolução tecnológica vem promovendo, não se esquece de acompanhar Quatro Rodas. A gente vai te contar tudo disso, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!